Quero começar com o fato desta noite, que foi uma atualização publicada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando sobre um cessar-fogo e trazendo, inclusive, várias regras dessa trégua. Vamos publicar aí, trazer essas imagens para quem nos acompanha com a tradução agora. Olha só, e ele parabeniza a todos, dizendo que houve uma compreensão de Israel e de Irã de um cessar-fogo dentro das próximas 6 horas, a partir de agora, que foi o momento que ele publicou, um pouco mais cedo, quando Israel e Irã tiverem se acalmado e concluído suas missões finais em andamento. Aí esse cessar-fogo de 12 horas, momento em que a guerra será considerada encerrada. Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo. Na 24ª hora, o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. São várias pausas, várias sequências que serão seguidas de momentos ou em momentos diferentes por cada integrante ou cada protagonista desse conflito. Dá para acreditar em tudo isso na prática, professor Furriela? Porque a gente ouviu falar tanto de cessar-fogo em conflitos como Israel e a faixa de Gaza, Rússia e Ucrânia, e neste. Bem-vindo. Bom, boa noite novamente a todos. Bom, a parte do cessar-fogo não é a mais difícil que a gente tem aqui, não é? Mas tem uma coisa curiosa que parece que o Irã estava mais difícil, mas o mais difícil era Israel. Vou explicar o motivo. Vai lá. Israel, ele tinha uma sequência de planos militares iniciados em outubro de 2023 e nessa sequência, primeiro ele atacou a Hezbollah, atacou o Hamas, atacou esses grupos oponentes, aproveitou a queda do Assad na Síria e também alguns alvos lá que eventualmente no futuro poderiam lhe causar problemas, e o Irã, o mais difícil deles, ficou para o final. Mas ficou para o final não só por conta das dificuldades que teria em enfrentar um Estado que poderia entrar numa guerra, numa grande guerra, num grande conflito com o Irã, mas também pelo motivo de saber que a partir dali vinham as decisões para atacar os outros e era melhor deixar para o final para que o Irã se sentisse mais fragilizado. Mas como ainda existem alvos militares a serem cumpridos, o ciclo de ataques não está completo, por conta disso eu acreditava que seria mais difícil Israel aceitar agora o cessar-fogo. Por quê? Porque em outras oportunidades, mesmo com o Hamas, onde ele tentou um cessar-fogo, ele só chegou nessa parte quando ele entendeu que os seus alvos militares principais estavam cumpridos e tinham sido atingidos. Agora a mesma coisa. Então, esse era o lado mais difícil. Os Estados Unidos conseguiram convencer Israel desse primeiro cessar-fogo e o Irã, tão fragilizado que está neste momento e com aquele ataque simulado que fez agora a base do Catar, só poderia realmente aguardar um momento para tentar conversar, manter um diálogo e restabelecer as relações e continuar conduzindo o país, porque o grande receio deles, na verdade, é a queda do regime. Interessante, professor. Priscila Caneparo, e esse ataque simulado, ele já indicava, então, que poderia, de fato, se começar algum tipo de acordo, algum tipo de articulação? Por quê? Você conduziu um ataque aonde você avisa os países que estariam envolvidos de que esse ataque aconteceria. Você garante que esse ataque aconteça numa base onde não havia militares americanos, porque eles foram retirados diante dessa possibilidade. Como é que você avalia a maneira como esse cessar-fogo se construiu, Priscila? Bem-vinda, boa noite. É um prazer estar aqui com tantos nomes importantes do direito internacional e das relações internacionais. Então, eu sou muito cética em relação a esse cessar-fogo, se de fato ele existe ou se ele não existe. Então, a gente precisa entender efetivamente se Irã e Israel concordaram com esse cessar-fogo, porque até agora não houve manifestação de nenhuma das partes. Inclusive, há 20 minutos atrás, a gente tem notícias que foram escutadas grandes explosões em Teherã. E há meia hora atrás, o Catar acabou de falar que tem o direito a responder à agressão armada do Irã. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte:
O Trump está blefando, está falando sério, está pressionando ambos os lados para ser ele o pacificador da questão. De fato, nós temos um cessar-fogo, porque eu não vejo no futuro próximo, de fato, o Irã fazendo um cessar-fogo definitivo por conta do que está acontecendo na faixa de Gaza. E eu não vejo também Israel não respondendo aos ataques do Irã. Pode ser que a gente retorne efetivamente ao que estávamos vendo ano passado em relação ao Irã e Israel, mas eu não acredito que tenha sido firmado um acordo de cessar-fogo a ponto de colocar fim a toda e qualquer hostilidade entre Irã e Israel. A gente precisa lembrar que tem uma guerra em curso, não falaria nem guerra, mas, enfim, uma atrocidade em curso dentro da faixa de Gaza e que o Irã, de fato, não vai abandonar. Essa é uma causa também iraniana. A pergunta que eu faço é como os Estados Unidos chegou a esse acordo sem ter a mão, por assim dizer, de um outro, uma outra pessoa, um outro mediador, seja Putin, seja, enfim, contexto chinês, que eu acho muito difícil, e alterou justamente a sua posição para entender o que talvez seja uma negociação de fato, uma abrangência também dos interesses do Irã. Eu acho muito difícil a gente ver um cessar-fogo definitivo a partir do momento que a gente está vendo em curso uma ação israelense em Gaza. Então, por mais que grupos paramilitares que são armados por intermédio do Irã estejam super fragilizados, eu não sei até que ponto existe, por assim dizer, o Trump fazendo o seu show, porque ele gosta de ser um showman, ou de fato há esse cessar-fogo. Interessante, Priscila. Daqui a pouco a gente vai olhar de maneira mais profunda para a atuação dos Estados Unidos e para tudo o que Donald Trump sinalizou nesses últimos dias. Mas eu quero falar sobre o motivo que levou a esse conflito e motivos mencionados aqui pela Priscila e pelo professor e que, de certa forma, permanecem. Porque, embora, professor Danilo, tenha um cessar-fogo, a intolerância do Irã para a permanência de Israel naquele território continua. As questões de diferenças religiosas também. Do lado de Israel, continua também a insatisfação dele e de outros países que estão no Ocidente sobre o desenvolvimento da pesquisa nuclear no Irã. Ou seja, os motivos continuam lá. Todos, em ambos os territórios. De que maneira que um cessar-fogo poderia ser confiável também, sendo que os problemas ainda estão vivos? O cessar-fogo visa atender aos interesses norte-americanos num primeiro ponto, e em contrapartida também aos iranianos que, ao meu ver, estão numa situação, como disse o professor Furiela, de vulnerabilidade. Os objetivos de Israel, num primeiro momento, são justificados pela ideia da contenção do programa nuclear iraniano, que historicamente, a gente já sabe disso, por mais de uma vez já conversamos sobre isso, se desenvolve no Irã antes da Revolução Islâmica, ainda no reinado de Reza Pahlavi, com apoio israelense. E, posteriormente, na década de 90, o Irã se aproxima de autoridades científicas, aqui eu estou falando do professor Khan, paquistanês, o pai da bomba atômica, que o quê? Passa certo know-how, certo conhecimento ao Irã. Então, desde 99, nós vamos observar Israel, principalmente nos governos Netanyahu, né? Então, 96, 99, mais em 99. Netanyahu já começa a avocar esse processo interventivo. Nós temos que interromper esse programa. Isso passa, sim, pela boca do Ariel Sharon, na época, também primeiro-ministro posteriormente. E nos anos de 2009 a 2021, o governo insiste nesse processo interventivo. E é por isso que eu digo, os americanos estão, de alguma maneira, por trás disso. Porque as ações interventivas nunca aconteceram por meio de um sistema de freios e contrapeso norte-americano. Os americanos não desejavam. Eu só quero fazer um detalhe, nós vamos ter mais tempo para discutir isso. Claro. Inclusive, nesse período de 2017, 2014, 15, 16, 17, o Irã está numa situação de conforto, porque nós vamos ter, né, professora, a ascensão do ISIS e dos movimentos jihadistas sunitas no Iraque e na região do Levante. E o Irã, mais o Hezbollah, são peça-chave no quê? Na estabilidade do governo iraquiano, no caso do Irã,
que no caso o governo iraquiano é composto por uma facção política xiita muito forte, e a manutenção do governo Assad. Não é? Então, há um sopro, vamos dizer, de vida do Irã, né, em termos de não existir uma intervenção, em função dessa importância. Inclusive, é esse momento que os russos se aproximam intensamente do Irã. Né? Tanto que eu digo, a Rússia é uma grande perdedora nesse processo, porque ela perde força na região do Oriente Médio, especificamente no arco xiita. Pois bem, então a discussão é o problema das armas nucleares. Mas óbvio que o grande fechar, o grande cair do pano aqui é que, ao final, como o próprio professor Furriela falou, o governo Netanyahu age agora como a medida final do processo retaliatório diante de uma guerra proxy encampada pelo Irã em outubro de 2023, Sim. por meio do apoio do Hamas e, posteriormente, do Hezbollah contra o governo israelense, contra o Estado israelense. E aí, nesse episódio de agora, tem uma questão interessante, que é o que o Irã sinaliza para os seus e para fora, porque ao conduzir esse ataque contra uma base americana, há uma sinalização interessante para a sua população. Porque o que o mundo inteiro está querendo dizer é: o Irã está isolado, ele é um pária e ele não tem condições bélicas de encarar os seus opositores. Mas será que quem está dentro do país entende dessa maneira? Porque é uma manipulação bastante importante da informação naquela região, né, professora? Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Com certeza, temos que lembrar que o regime iraniano é um regime não somente ditatorial, mas também teocrático, completamente fechado, tanto que um dos ataques foi à rede estatal iraniana. Então, eles têm um sistema de informação completamente fechado e restrito, muito controlado de que tipo de informação a população tem acesso. E sim, eu digo até mais, esse ataque à base no Catar especificamente, não só o Catar, mas também no Iraque, mas mais do Catar, porque o Catar é a maior base em contingente militar americano no Oriente Médio, né? Essa base próxima a Doha. Foi totalmente simbólico. Não tinha o objetivo de causar estragos, tanto que foi avisado anteriormente, a base foi evacuada. O objetivo não era causar danos ou causar mortes. Até porque o Catar é um aliado do Irã também, um aliado histórico. Eles convivem bem naquela região, digamos assim. Sim, o Catar tem uma posição de mediador ali na região. Tanto é que foi o emir do Catar e falou agora com o Ayatollah, falou com o presidente do Irã justamente para esse cessar-fogo. Depois de ter sido atacado, foi ele que fez a mediação, porque os americanos conseguiram dissolver aquela proximidade diplomática que surpreendentemente tinham construído este ano. Mas quando os Estados Unidos atacaram, essas usinas dissolveram esse relacionamento. Então foi o emir do Catar, neste momento, que fez essa aproximação esse dia. Mais uma vez, né? Sim, E há um detalhe, por favor, desculpe, que o Catar também é o espaço que hoje cedia a Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana no qual o Hamas é o braço radical palestino. Então nós temos que lembrar também que o Catar desenvolveu ao longo desse conflito, né, do conflito Hamas-Israel, um papel importante de tentativa, junto com a Turquia, inclusive, de mediação entre Israel e Hamas com o apoio norte-americano. Lembro bem. Mas falando apenas voltando ao ataque, né, à base, acho importante ressaltar que foi um ato simbólico. Então, o Irã não tinha intenção alguma de causar mais danos e os Estados Unidos sabem disso. Tanto que, assim que o ataque aconteceu, Donald Trump sinalizou que não iria retaliar o ataque, tanto que logo depois divulgou que o cessar-fogo iria acontecer. E foi muito próxima a situação que tivemos há alguns anos atrás com a morte do general iraniano Soleimani, que também foi um ato que para o Irã não foi em território iraniano, mas que para o Irã foi muito significativo e que não causou uma escalada maior do conflito. O Irã retaliou, sim, também em bases americanas, também avisado, muito próximo do que nós vimos hoje, mas em bases menores, não como a do Catar, e também para
mostrar que tem uma resposta, que sabe atingir o alvo, que tem potencial para isso, mandou um recado, mas que não tem intenção de escalar o conflito, e os Estados Unidos entenderam esse recado e querem manter as coisas como estão.